Uma boa noite, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus para a sua reflexão. Isaías capítulo 45, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus tem vida eterna para você. É o que eu quero pensar com você nesta noite, num tempo difícil em que nós estamos atravessando. Deus tem vida eterna para você. E as promessas de Deus sempre vêm na direção do homem como algo abençoador. Sempre que Deus dirige o homem, dirige com o objetivo, com o desejo de salvar o homem, de dar ao homem um lugar na eternidade. Para isso ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Jesus Cristo. E esse lugar, Jesus falou sobre ele antes dele subir para o céu, quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Deus, depois de ter mostrado ao povo de Israel os caminhos que eles estavam atravessando no livro do profeta Isaías, Deus mostrou também as consequências dos atos, das atitudes do povo, das suas escolhas feitas. Agora Deus convida o homem, Deus envia o profeta Isaías para levar essa mensagem abençoadora e convidar o povo a olhar para ele. Olhai para mim, porque eu sou Deus. É uma mensagem de esperança para aquele povo, uma mensagem de salvação, conclamando o povo de Israel a olhar para ele. E hoje também não é diferente, nós estamos conclamando o povo a olhar para o Senhor. Nesses tempos de pós-modernidade, quando boa parte da humanidade está vivendo na contramão de Deus, boa parte da humanidade está se lameando cada vez mais em todo tipo de pecado que se possa imaginar. O homem está vivendo uma grande inversão de valores neste momento, contrariando tudo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus deseja para a vida do homem, para os seus filhos. E Deus tem levantado homens e mulheres, pregadores da palavra do Senhor. Deus tem capacitado pessoas a anunciar as boas novas de salvação em Cristo, a convidar o homem ao arrependimento, a convidar o homem a olhar para Ele novamente, a fim de que o homem possa se arrepender dos seus pecados e se entregar a Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, o único capaz de dar a Ele vida eterna. Meu querido, nós estamos atravessando um momento difícil e muitas pessoas estão preocupadas com tudo, e a resposta para todas as suas indagações, a resposta para todas as suas perguntas, a resposta que pode dar paz ao seu coração é que Deus tem vida eterna para você. Então olhe para Ele. Olhai para mim. Deus chama a atenção do povo que está com seus olhos voltados em muitas outras direções. Olhai para mim. O povo tem se esquecido de Deus, se fala muito em Deus, mas se vive pouco do que se fala. Olhai para mim não é um olhar físico, mas olhar com a alma, olhar com o coração, voltar o coração para o Senhor, a chegar-se ao Senhor, arrependendo dos seus pecados, arrependido diante do Senhor, se colocar diante do Senhor, crendo que somente Ele pode todas as coisas e que Ele está no controle e no comando de todas as coisas. Olhai para mim, que eu tenho vida eterna para te dar, eu tenho aquilo que o seu coração, que a sua alma tanto necessita, vida eterna. Lá no deserto, Deus chamava a atenção do povo de Israel, e o povo de Israel insistia em pensar e lembrar do Egito.
E diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que o deserto fosse infestado de serpentes ardentes, e aquele povo então começou a morrer, começou a perecer, muitas pessoas morreram. E diante da tragédia, o povo recorre a Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus então pediu que Moisés levantasse aquela serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para ela, todo aquele que voltasse o seu coração para Deus, seria curado. Diga ao povo que se eles forem mordidos pelas serpentes e olharem para a serpente de bronze, serão curados. Números capítulo 21, versículo 8. Se eles se arrependessem e voltassem o seu coração para o Senhor, seriam curados. É o que Deus anuncia para o povo lá no deserto, e é exatamente o que Deus anuncia para a humanidade de hoje. Arrependam-se e voltam os seus corações para Deus, que Ele tem vida eterna para te dar. Arrependam-se, arrependei-vos. Deixar bem claro aqui que eu não estou falando de cura física. Sei que Deus pode curar, que Deus pode resolver, Ele pode todas as coisas, porque todo o poder está nas suas mãos, Ele é o Todo-Poderoso. Mas estou falando da cura da alma, estou falando da cura que a humanidade está mais necessitada, do perdão dos seus pecados. A humanidade está mais necessitada de voltar-se para Deus. Diz a palavra do Senhor que, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O tempo está se findando, o tempo está passando, e muitas pessoas estão morrendo não somente fisicamente, mas estão partindo desse mundo sem nenhuma esperança de salvação, porque enquanto tem tempo não tem olhado para o Senhor, e Ele chama nesta noite, Ele chama neste momento você, olhe para Ele, olhai para mim, todos os termos da terra, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna para te dar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, ou seja, a morte sela o destino eterno da alma. Jesus vai voltar, esteja você preparado ou não. Jesus vai voltar, acredite você ou não. Isso não muda o fato de que a palavra de Deus vai se cumprir. Isso não muda o fato de que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, se você acredita ou não. Mas a pergunta é, para onde você quer ir? Onde você quer passar a eternidade? Com Cristo no céu? Ou você quer passar a eternidade distante? Você quer passar a eternidade no inferno, na perdição eterna? Se você quer passar a eternidade do céu, então olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, Ele tem vida eterna, Ele tem salvação para te dar. Ele tem cura para a sua alma, então olhe para Jesus. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. Deus está avisando. Quando Deus destruiu a humanidade com o dilúvio, Ele se manifestou a Noé e ordenou que Noé construísse uma arca para que, através da qual Ele salvaria Noé e a sua família. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos que entrou na casa de Ló e tirou Ló e a sua família daquela cidade, porque Ele iria destruir aquela cidade. Gênesis capítulo 19. E no final dos tempos, Ele enviou o seu Filho para vir a esse mundo para morrer na cruz do Calvário. Ele enviou o seu Filho para estender os seus braços naquela cruz, derramando o seu sangue, para que o homem pudesse olhar para Ele, para que o homem pudesse olhar para a cruz e ter vida eterna, e assim ser livre da condenação eterna, do inferno, da perdição eterna, ser salvo para morar no céu. Jesus morreu na cruz para reconciliar com Ele aqueles que crescem no seu sacrifício, aqueles que se entregassem. E assim como a morte estava consumindo o povo de Israel, em Números capítulo 21, a humanidade está sendo devastada hoje também pela morte. A humanidade está sendo devastada hoje pela escravidão do pecado. A humanidade está sendo devastada hoje pela inversão de valores.
E Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Jesus foi levantado na cruz e ele o convida a olhar para ele para ter vida eterna. Este é o momento, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode passar por esse vídeo hoje e continuar negando o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, mas chegará o dia em que você terá que se prostrar diante dele e talvez esse dia seja muito tarde. Diz a palavra do Senhor: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O homem há de confessar. O homem vai confessar o senhorio de Cristo. Se não confessar agora, vai confessar tarde. Filipenses capítulo 2, verso 8 a 11. Ainda que você se ajoelhe e confesse, nesse momento tardio, o seu destino não será o céu, será a perdição eterna. Porque a palavra do Senhor hoje te diz, a palavra do Senhor neste momento te diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Olhe para Jesus. O que Jesus tem para você hoje? Ele pode te justificar diante do Pai pelo seu sangue, se você abrir o seu coração para Ele e o reconhecer como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. A justiça de Deus, satisfeita na cruz por Jesus Cristo, estará sobre você e Deus o declarará justificado. E você poderá desfrutar dessa verdade da palavra de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olhai para mim, vós todos os termos da terra. Israel precisou passar por tantas situações e correções para entender o chamado de Deus e ainda viveu em rebeldia. Hoje você está diante de Deus, hoje você está escutando que somente Ele tem vida eterna para você. A salvação vem das mãos do Senhor, pois Ele te ama de tal maneira, de tal modo, que achou justo morrer o seu filho, levar o seu filho ao Calvário, crucificar o seu filho no seu lugar, para que a partir do momento que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você seja salvo, seu nome seja escrito no livro da vida. Então olhe para Ele. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus tem vida eterna para você. Que Deus te abençoe.